Henrique ontem na Arena Independência. Vamos trazer notícias do Galo no campo, Azeredo. Boa noite. Tudo bem, Cirilo? Boa noite. Simões, quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola? Nem tanto. Eu mantive aquela distância de segurança, né? Aquela distância de segurança sempre tem que ter, mas estava ali acompanhando toda a confusão, mas um pouquinho mais distante lá no Independência. Mas enfim, foi uma confusão que ainda rendeu e daqui a pouquinho a gente vai até trazer mais um capítulo desta confusão de ontem no Independência. Mas agora, vamos falar do Galo que já pensa pra frente, né, Cirilo? Já pensa na sequência que terá, né? O Atlético terá uma sequência com São Paulo e Juventude, mas a notícia do momento, ou pelo menos a notícia desta quinta-feira, vem de fora de campo, Cirilo. Opa! Vem de fora de campo. É a da manchete? É a da manchete, esta mesmo, viu? Porque já está no itatiaesporte.com.br, para você que está no YouTube, já está acompanhando aí, ó, a matéria do nosso querido Henrique André, juntamente com o Nuno Krause, que é o nosso setorista lá do futebol do Nordeste, do caminhão de dinheiro, da proposta milionária que o Grupo City, no caso o Bahia, está disposto a fazer para ter o goleiro Everson já na próxima temporada. Ele tem contrato com o Galo, o Everson, até dezembro do ano que vem. A partir do meio do ano, ele já pode assinar aquele famoso pré-contrato, né? Mas tem uma multa rescisória e o Bahia está até disposto a pagar esta multa, porque a multa, todos vão se lembrar, ela é decrescente de acordo com, né, o tempo de contrato. Everson e Atlético já estão conversando. Agora, a notícia que vem da Bahia, Cirilo, é de que o Bahia estaria disposto a pagar ao Everson cerca de 35 milhões de reais por 3 anos de contrato. 1 milhão por mês, basicamente. Basicamente isso, 1 milhão por mês. E até conversando com o nosso Henrique André, aqui hoje à tarde na redação, eu fui buscar, Cirilo, uma média de mercado aí dos goleiros no Brasil, conversando com algumas fontes, companheiros nossos que estão nas praças de Rio de Janeiro, São Paulo, também no Rio Grande do Sul. E olha só, Hugo do Corinthians, é capitão no Corinthians, né? Mas veio por empréstimo do Flamengo, tem um salário hoje na casa de 150 mil reais, mas como o Corinthians vai comprá-lo, ele deve renovar ou fazer um novo contrato entre 400 e 500 mil reais. Essa é a informação que vem de lá. O Rafael do São Paulo, mesmo valor, ganha hoje entre 400 e 500. O Everton do Palmeiras seria um dos que estaria no hall do milhão. Ele ganha de milhão pra cima. Goleiro de seleção, pô. Pra cima no Palmeiras. O outro seria o Cássio. Informação da Itatiaia aqui quando chegou, né? Entre 900 mil e 1 milhão de reais também. O Cássio no Cruzeiro. Aí tem o Rocher com 400 e 500 mil reais, o Rossi no Flamengo entre 500 e 550 mil reais. Enfim, tem alguns goleiros que a gente levantou aqui, essa média salarial no Brasil. O Everson entraria então pro top 3 do Brasil, caso ele realmente deixe o Atlético e aceite a proposta. Só que o Galo já está negociando com o Everson, não vai entrar em leilão e a informação é que também não vai igualar essa proposta não, Cirilo. O Atlético tem uma proposta que já foi até colocada na mesa pro Everson e seus representantes, mas que não chega perto de 1 milhão de reais. Hoje ele ganha em torno de 450 mil reais no Atlético, entre 450 e 500, perto de 500 mil reais. Mas o Galo fez uma boa proposta para renovar o contrato do Everson, dando ele um aumento salarial considerável, mas que não chega perto de 1 milhão de reais. A pergunta que eu tenho para fazer nessa história, Alexandre Simões, é fácil a reposição, possível reposição necessária a um goleiro do nível do Everson hoje, o nível que ele tem jogado? E mais, o Everson teve momentos de instabilidade, em que ele foi contestado, inclusive ao extremo. Acredito que contestado exageradamente, porque é muito difícil que o profissional atue com 100% do seu nível técnico o tempo inteiro. Não é muito comum, senão o cara seria o Oliver Kahn. O cara seria o... Estaria fala aqui, aí, né, Cirilo? Fala outro aí. Outro grande goleiro. Peter Cech. Seria o belga lá? Não, Courtois. Seria o Courtois. Seria o Neuer. Um Buffon. Mesmo assim, de vez em quando também acontece do cara tomar um franguinho aqui, outro ali. Normal, né? Pode vir a acontecer. Mas assim, o Everson provou no Galo, em especial nessa reta final de temporada, o peso e a importância que ele tem na história do clube, porque é o goleiro dessa era muito vencedora do Galo, é um goleiro que mostrou que é decisivo, que mostrou que é seguro, que mostrou que é importantíssimo no Galo, e eu creio que deva ser um movimento, pelo menos penso assim, um movimento necessário de permanência.
Mas quando bota 1 milhãozinho na mesa do cara, não é o caminhão de dinheiro, não é um caminhãozinho não, né? É uma carreta bitrem, né? E tem 34 anos, é bom lembrar isso. 34, então ele iria até os 37. Assim, o Everson termina a temporada como o melhor goleiro do futebol brasileiro. Né? Não tem dúvida quanto a isso. O melhor brasileiro. Eu acho até que ele pode vir a duelar com o Rocher do Internacional, mas o Rocher é uruguaio, né? Então, embora outro dia tenham pedido até a convocação de jogador argentino para a seleção brasileira, mas o Rocher é uruguaio, mas eu acho que o Everson termina como o melhor goleiro brasileiro em atividade aqui no país, tá? Eu acho que ele mostrou isso na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, no próprio Campeonato Brasileiro. Ele pode terminar ainda o ano como o único na história do Galo a vencer Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Porque o Vitor 2021 ele não jogava mais, né? Não. Ele jogou inicinho Não. e parou. Já não tava mais. Já não tava mais. Ainda tem a Supercopa do Brasil e se vencer a Libertadores, ano que vem joga a Recopa Sul-Americana. Então Isso. pode fechar a conta completamente, né? E é uma posição, ô Cirilo, se a gente for pensar, tá? Vamos pegar 2 clubes de grande investimento. Vamos pegar o Bahia, que tá desesperado atrás de goleiro, porque não tem, né? O goleiro do Bahia, o titular. Ontem, por exemplo, jogou o Adriel. Até mas acho que o Marcos Felipe tá suspenso, né? O Rogério Ceni encostou. Mas também o Marcos Felipe não tá entre os protagonistas, não tem condição nenhuma. O Adriel jogou e até lá no Sul eles falam que ele vai voltar pro Grêmio. Ele é emprestado. E o Marcos Felipe não tem a menor condição. Vamos pegar, foi bem nas finais, mas o Rossi do Flamengo, não é unanimidade. Você vê que o Rossi, vários e vários clubes têm goleiros superiores ao Rossi. Não é uma reposição fácil, né? Não é uma reposição tranquila, embora o Matheus Mendes, um garoto, todas as vezes que entrou, eu acho que não comprometeu, mas há uma distância muito grande do Everson para ele, e é um jogador que já faz parte da história do Atlético. Então eu acho que assim, se o Atlético conseguir permanecer com o Everson, é sem dúvida nenhuma um grande ganho para esse 2025, em que o Atlético vem forte. Independentemente do resultado do dia 30, independentemente do que acontecer. Por quê? Porque o Atlético já conseguiu em 2024, né, bater metas de orçamento que permitem a ele manter um time forte em 2025. E eu acho que a força desse time começa muito pela segurança e pela eficiência do Everson. E para mostrar rapidinho, Cílio, só os números da temporada, ele alcançou ontem mais um jogo do chamado clean sheet, que é o jogo sem tomar gols. Ele chegou a 22 jogos, 40% dos jogos dele na temporada. Em 2023 e 24, em 2022 e 23 ele alcançou 24 jogos sem tomar gols, e 2021 34 jogos. Foi a melhor temporada dele, é o Atlético, né, no caso, né? 2021. Mas são números importantes, 40% dos jogos ele não levou gols. É claro que tem zagueiro no meio, e sistema defensivo, né? E ontem, dos últimos jogos, talvez tenha sido o que ele menos trabalhou. E o time com um a menos. Foram 2 bolas importantes, uma no chute do Almada e uma cabeçada do Vitinho. Mas o que eu tô dizendo assim, né? Defensivamente o Atlético se comportou muito bem para não precisar do Everson. Tipo o primeiro tempo com o Flamengo no Maracanã. O próprio Atlético do Paraná impôs muito mais dificuldade ao Atlético. O outro jogo que o Atlético empatou com o Flamengo, ou a derrota na final da Copa do Brasil. Dos últimos jogos do Atlético, né? Foi o que o Everson menos trabalhou. E o interessante é que o time ficou com um jogador a menos no final do primeiro tempo, né? Então ele foi decisivo, claro, fez 2 boas defesas, mas eu tô dizendo assim, se a gente for comparar, pegar o universo dos últimos 5 jogos, eu não tenho dúvida de que foi o que ele menos trabalhou, foi o de ontem. O Cirilo, eu disse que eu tinha mais um capítulo da treta de ontem, né? Afinal, já começou, Paulo Acevedo. É isso aí, da treta de ontem, que no microfone da Itatiaia, o Hulk, ele comentou, né, sobre principalmente o que disse o Luiz Henrique, atacante do Botafogo, com alguns jogadores, com o Matheus Mendes, o próprio Otávio também comentou no nosso microfone da Itatiaia ao término da partida. E agora há pouco, à tarde, já tá também pra você, quem não tá no YouTube, corre pra lá agora. Tem uma imagem que tá todo mundo dizendo que foi aquela cutucadinha, né, do Hulk no Luiz Henrique. O Hulk postou em sua rede social, no Instagram, uma foto dele do dia 30 de junho de 2013, com a camisa da seleção brasileira e o troféu que o Brasil conquistou da Copa das Confederações. Porque ontem, na saída de campo, a TV ainda pegou uma conversa dele com o Marlon Freitas, também com o Arthur Jorge, falando que o Luiz Henrique não deveria ter feito o que ele fez, dizendo que o time do Atlético era um time de M3 pontinhos, aquela coisa toda. E depois ele falou, Luiz Henrique, eu não sei, não conheço muito dos números, mas parece que ele deu 5 chutes lá na seleção brasileira, jogou 5 vezes e tal, ele tem que respeitar, eu tenho uma história na seleção de 7 anos e tal. E aí ficou essa incógnita com essa foto aí que tá aparecendo no YouTube da Itatiaia. Quem quiser conferir, corre pra lá no @Itatiaia Esporte, também na @Itatiaia Oficial.
E o Hulk, então, colocando fogo aí, mais combustível nesta final, desde já. O certo é que realmente, Cirilo, depois de ontem, o que eu vi de perto, ali naquela área do Independência atrás, deu pra ver que já começou a final. A final já começou. Já começou a final do dia 30, Alexandre Simões. Não dá pra desconsiderar que esses times iriam se enfrentar. Independentemente das escolhas que estivessem dentro de campo, o Galo preservando muitos titulares, o Galo segurou esse Botafogo. E eu dizia ontem, o Botafogo vai viver nos próximos dias o que o Galo viveu naquela semana do River Plate, que jogou o duelo com o River numa pressão do caramba lá no Monumental de Nunes, com 90 mil pessoas. Depois no domingo iniciou a final da Copa do Brasil. Um foguetório, bomba, dificuldade para chegar no estádio, conseguiu se classificar, tinha feito um 3-0 gigantesco no primeiro jogo. 4 dias depois teve que jogar uma final no Maracanã contra o Flamengo. O Botafogo tem agora, 4 dias antes da final da Libertadores, a final do Brasileiro com o Palmeiras, e pode chegar na final do Brasileiro com o Palmeiras atrás do Palmeiras, Simões. O Palmeiras, ou mesmo se eles vencem os 2 jogos no final de semana, o Palmeiras pode ultrapassá-lo. O Palmeiras pode ultrapassar. É isso, Cirilo, eu disse, você vai se recordar segunda-feira, que pra mim não tinha favorito na decisão da Libertadores, e foi segunda que eu disse isso, porque, embora a gente saiba que o Botafogo vive um momento técnico melhor, físico, né, como time, mas o Atlético é muito mais cascudo. Experiência, é jogo único, são jogadores acostumados a decidir, o Botafogo não tem esses jogadores, entendeu? Eu acho que isso ficou provado ontem. Então, do jogo de ontem, o empate por 0-0, tá? Só o Atlético lucrou. Só o Atlético. E o Palmeiras, lucrou. Né? Não, o Palmeiras, eu tô dizendo assim, entre Atlético e Botafogo, os 2 times da final do dia 30.